Queridos, a paz do Senhor Jesus, ao meu lado está o pastor Tiago Rufino. Paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor, Rafael. Tiago, você não lembra, mas eu lembro. Em 2020, eu entrevistei o senhor pela TV Almas e também no congresso da Almadeb que o senhor pregou. Você lembra? Lembro. Foi bênção, não foi? Foram momentos maravilhosos. De lá pra cá, eu tenho acompanhado o irmão. O irmão escreveu um livro, né? Sim, Mente Inabalável vem em outro livro. Esse livro, de certa forma, tem sido bênção em muitos lugares do Brasil. Cada pessoa que adquire e lê o livro tem um testemunho para contar de edificação e de mudança. Isso. E hoje, 6 anos depois, né, uma honra novamente estar entrevistando o senhor. Eu quero fazer algumas perguntas, pastor. As pessoas têm curiosidade de saber, e eu também. Algumas perguntas, o senhor é sábio, né, um mestre, né, eu tenho certeza que o senhor vai nos orientar. Olha, esse ano é um ano de política, né, um ano político e também um ano de festividade, Copa do Mundo, né, ano de futebol. Até que ponto um crente, um servo de Deus, pode se envolver nessas duas coisas, né, que é a política e o futebol? Os dias são difíceis, ainda que os tempos são oportunos, né? Política, futebol, sempre é algo muito atrativo. E o fato de nós sermos cristãos não quer dizer que nós temos liberdade para podermos trabalhar, para podermos exercer, para podermos, de fato, sermos cidadãos e também até torcermos pela nossa nação. O que mais é abrangente para que, de fato, você não encontre dificuldade de errar em ambas as apresentações que você me apresentou, é seguir o conselho que Paulo nos ensinou. Um homem cheio do Espírito Santo, que tem um hábito de oração, que lê a Bíblia, ele será prudente e moderado. A prudência nunca vai levar alguém ao erro. A prudência sempre vai levar alguém ao discernimento, a tomar decisões certas e corretas. Então o segredo para você não tomar decisões precipitadas e para nós não se decepcionarmos com certas ou com pessoas, é só nós nos atermos a esse detalhe de sermos prudentes espiritualmente, e aí a gente vai saber até que certo ponto podemos ir e o que não podemos fazer. Verdade, prudência. Tiago, uma pergunta minha, né, eu acredito que muitas também têm curiosidade de saber, esse avivamento, né, que muitos profetas, homens de Deus e mulheres de Deus falam que vai vir do Brasil, esse avivamento tão esperado, ele já começou ou nós temos que esperar ainda esse mover dos céus no Brasil? Uma pergunta bem complexa, porque haja vista que quando nós nos referimos a avivamento, nós estamos referindo a pessoas que se dedicam a orar, buscar o movimento dos céus em sua vida. Então, quando nós nos referimos a um avivamento a nível pessoal, com certeza já está acontecendo no Brasil. Tem muitas pessoas orando. Agora, quando nós nos referimos a um nível coletivo, a um corpo todo, completo, eu acredito que estamos dando passos, mas ainda, em alguns casos, estamos deixando a desejar. Mas é possível, porque essa é a promessa de Deus, com a nossa dedicação, com o nosso empenho, a gente conseguirá no coletivo viver um grande avivamento no Brasil. É simples, é só haver arrependimento e sermos exemplos que aí nós estaremos incentivando alguém a querer viver esse avivamento. É verdade, né? Tem muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, fiéis, estão sendo avivados, estão sendo referência em termos de obediência, porque o avivamento, não tem avivamento sem ter obediência, não é verdade? E Tiago, na sua visão, né? Falando na sua visão, como você tem visto a igreja atual, né? Tanto pregadores, profetas que estão aí, aqueles profetas de revelação, né? O que você tem a dizer na visão geral da igreja hoje? Como é que é os sentimentos, as emoções da igreja? O povo, às vezes, estão com aquela esperança morta, tão otimista. Como está a visão, como você viaja em vários estados, vai em várias congregações? Como você tem visto o povo de Deus hoje, Tiago? Olha, interessante. A igreja sempre enfrentou desafios. Não vai deixar de não enfrentar desafios. O próprio Jesus deixou bem claro isso, que nós como igreja enfrentaremos o mundo. E de certa forma, isso é uma realidade. Situações difíceis são inevitáveis. Então, na igreja, sim, existem pontos complexos, dramáticos. Em alguns casos, chega até extremo de comprometer toda a vitalidade da igreja, em alguns casos. Mas o mais interessante é que, independentemente de existir o joio, existe também o trigo. Então Cristo deixa bem determinante, existem os que são e os que não são. No meio desse termo todo, nós vamos aprender uma coisa: a igreja de Cristo, ela é verdadeira, ela é poderosa e ela nunca vai deixar de ser poderosa. E nós, independentemente dos desafios que enfrentamos, triunfaremos em Cristo, porque há um povo lavado, remido, transformado, que não se dobrou a nenhuma doutrina vã, precária, que deturpa ou que quer desconstruir o princípio cristão.
ainda tem verdadeiros remanescentes que continuam fervorosos, como a igreja de Filadélfia, enfrentando os tempos difíceis, mas não negando o nome, guardando a palavra e perseverando. Existem coisas ruins por aí, mas as coisas boas definem uma igreja que vai subir e ela é existente na terra hoje. É possível. Se Deus, nosso Senhor Jesus, veio na terra, falou que era possível, né? Nós também conseguimos, né? Tiago, uma pergunta. Davi, ele viralizou matando Golias, né? Ele se tornou conhecido matando Golias, né? Na sua vida, o que te fez viralizar? O que é viralizar? Vencer, chegar até aqui, né? Qual foi o gigante que você teve que matar? Existem 3 gigantes, apesar que são invisíveis. O primeiro gigante é o eu, o segundo gigante é o mundo e o terceiro gigante é Satanás. O sentido do real sucesso que eu vivo hoje é que eu consegui, ainda em bastidores no secreto, superar cada um. O intrigante é que todos os dias eu preciso superar eles. Enquanto eu estiver superando, eu estarei vivendo essas coisas boas e sendo bem sucedido naquilo que Deus me vocacionou. Verdade. Todos têm um gigante, né, para matar aquele leão por dia, não é verdade? Não podemos parar. Tiago, quais são os seus objetivos, se você pode falar, os objetivos pessoais, né, de ministério, quais são os seus planos, o que nós podemos esperar esse ano de Thiago Rufino? As minhas expectativas estão concentradas em fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, a cada dia que passa, eu procuro me adaptar, me especializar em ter uma mensagem pura, verdadeira, santa, que transforma e que muda. Espero em Deus e em grandes lugares que ainda não fui, e poder ser bênção para a vida de muitas pessoas que estão aguardando uma palavra que aviva, uma palavra que transforma, uma palavra que cura e uma palavra que muda. É verdade. O Senhor Jesus fala na sua palavra para nós não ter medo, né? Mas como seres humanos, às vezes nós, né, ficamos com esse sentimento de medo. Se você puder falar para nós e para mim, qual foi o seu maior medo? Você tem algum medo? Interessante que o medo, ele é um instinto humano. Ele se torna um problema quando ele vira patológico. Então, naturalmente, nós seres humanos vamos sentir medo. Medo é um princípio que parte do pressuposto que nos dá o senso de proteção. Se eu falar que não sinto medo, já sou mentiroso. É verdade. Então eu sinto medo, já senti vários medos, inclusive concernente à saúde, por ter um problema no joelho, por ter passado por 3 cirurgias, já vivi muitos medos. Mas o interessante é que o amor nos ensina a lançar fora todo medo. É então, naturalmente, em Cristo, nós conseguiremos superar os medos e não permitindo que eles se tornem patológicos em nossa vida. É aquela fala que Deus falou a Jeosafá: não temas, santifica as vestes e crê nas palavras proféticas dos profetas e prosperarás e serás bem-sucedido. Pastor, eu quero agradecer ao senhor por mais a terceira entrevista, né? E na primeira e na segunda, eu pedi pro pastor trazer uma mensagem curta, impactante, né? O que o senhor tocar no seu coração para você falar com aquele povo ali que está assistindo, está acompanhando até agora a nossa entrevista. Deixa Deus te usar, varão. O segredo nos dias em que estamos vivendo é, de fato, a gente entender e compreender que, independentemente do que o ciclo da vida nos apresente, existe sempre um princípio vitorioso. Se nós crermos em Cristo, buscarmos ser revestidos nele e vivemos essa intensidade espiritual, sermos amigos do Espírito Santo, naturalmente nós seremos pessoas fortes em tempos difíceis. E as fraquezas que o mundo tenta nos fragilizar não suportará a intensidade desse poder. Então você que neste momento assiste esse vídeo, faz parte desse canal, interage com essa linda estrutura, com o empenho do trabalho dedicado ao Rafael, entenda só uma coisa: permita que o Espírito Santo tenha liberdade em você e seja bem-sucedido, porque um homem cheio, a eternidade lhe aguarda. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor. Curte, compartilha e envia para aquele amigo que precisa ouvir uma palavra abençoada. Amém? Tchau. Obrigado. Valeu.